Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1917, a fome e a decadência econômica na Europa, vários movimentos políticos surgiram. Na Alemanha surgiu o nazismo e na Rússia a Revolução Bolchevique, dando origem ao primeiro país socialista da história. Nesse novo cenário, os Estados Unidos conquistaram o lugar de grande potência e as conversas sobre a criação da ONU tiveram o seu início. A Primeira Batista, portanto, nasceu no pós-guerra, em tempos difíceis, mas o poder do Senhor nunca esteve condicionado a esses fatos. De 1915 a 1917, o irmão Manuel Carlos de Souza Rondon, o Carlito, pode ser considerado o líder do primeiro pequeno grupo multiplicador de nossa igreja. Aquele jovem liderou o ponto de pregação em sua casa por 2 anos. Pela graça de Deus, o pequeno grupo transformou-se na primeira igreja evangélica batista de Campo Grande, em 29 de dezembro de 1917, ocasião em que Silidônio Urbieta tornou-se o seu pastor, permanecendo na liderança por 1 ano. O irmão Pedro Sebastião Barbosa era missionário da Segunda Igreja Batista de São Paulo, hoje Igreja Batista da Liberdade, e esteve na condição de evangelista entre nós até 1920 e atuou em várias ocasiões nas quais a igreja estava sem pastor. Na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na cidade de Vitória, em 1918, havia um forte sentimento missionário em direção ao Centro-Oeste. Naquela ocasião, foi indicado o nome do missionário norte-americano Ernest A. Jackson como pastor interino da nossa igreja, o que aconteceu de 2 de agosto de 1919 até 8 de junho de 1922. Em sua saída, foi proposto um voto de agradecimento ao pastor Ernest Jackson e sua família, enfatizando a sua energia incansável no trabalho e orando para que continuasse firme no mandamento do Senhor de ir e evangelizar. Em seguida, de 8 de junho de 1922 até 1º de setembro de 1930, o pastor Wetty Beatty Sherwood assumiu o pastoreado da igreja, tendo um ministério muito expressivo. Depois de sua partida, o irmão moderador sugeriu que a igreja lhe enviasse um voto de louvor, já na América do Norte, pelos relevantes serviços prestados à causa da evangelização neste vastíssimo estado. Esta sugestão obteve unanimidade de votos, ficando o irmão secretário autorizado a usar dos meios necessários para esse fim. Pouco tempo depois de organizada, a primeira igreja batista possuía 3 pontos de pregação, que ficavam nas casas dos irmãos Eliseu Cavalcante de Albuquerque, Manuel Paz e Dona Antônia Nunes. A igreja pensou em ter mais pontos de pregação e nomeou uma comissão para estudar se havia ou não vantagem em ter vários deles na cidade. Concluíram que seria melhor não serem fixos e deveriam acontecer apenas 2 vezes por semana, nunca no mesmo ponto. Também deveriam ser afastados da sede da igreja e, de preferência, nos extremos da cidade, nunca próximos uns dos outros, a não ser em casos excepcionais. Havia um critério muito importante para a sua realização: a boa vontade do marido e da mulher. O pastor era o responsável para dominicalmente avisar quais seriam os pontos de pregação, os endereços e especificar quem seriam os dirigentes dos cultos. Que maravilha! Assim como na igreja primitiva, percebe-se o valor das casas na história da Primeira Batista desde 1930 até os dias de hoje, com seus 300 pequenos grupos na sede. A visão da Primeira Batista foi além da evangelização urbana. Tornou-se conhecida por sua liberalidade na arrecadação de ofertas missionárias. Logo em seu início, planejou uma grande campanha, visando os campos nacionais e estrangeiros, como eram chamados. Percebendo a necessidade de investir em novos pastores, parte das ofertas da grande campanha foi enviada ao Seminário do Sul do Brasil. A igreja estava conectada ao pensamento de grandes líderes denominacionais da época. Isso fica claro pelas palavras do missionário judeu-russo Salomão Luiz Ginsburg, ligado à junta de Richmond. Ele escreveu àquela junta:
Irmãos, se o Brasil deve ser convertido, será com a participação ativa dos brasileiros. Portanto, permita-nos preparar homens, assim que, em um futuro próximo, eles possam ser capazes de tomar os nossos lugares. Nos 13 anos iniciais, a igreja teve 2 seminaristas, Raimundo Cândido e Valfrido Monteiro, que cursaram teologia no Seminário Batista do Sul, na cidade do Rio de Janeiro. A igreja custeou seus estudos durante todo o curso. À época, registra-se ainda o pedido de ordenação do irmão João Gregório Urbieta ao Ministério da Palavra, tendo em vista ter sido convidado para pastorear a Igreja Batista de Três Lagoas. João Gregório Urbieta, meu tio por parte da minha mãe, foi seminarista na primeira igreja de Campo Grande, primeiro pastor batista em Três Lagoas, da igreja de Três Lagoas, e de lá se tornou para Noroeste, sendo considerado um profeta da Noroeste. Então, o trabalho que ele fez muito bonito naquela parte de São Paulo. Celedônio Urbieta era pai da minha mãe, pastoreou a igreja, a primeira igreja de Campo Grande, Corumbá, Quidauana, Camapuã. Para mim foi um privilégio participar do aniversário de 100 anos da primeira igreja batista, onde meu avô foi o primeiro pastor. E eu fiquei muito alegre, muito privilegiado por ter esse momento de alegria e de comemoração da igreja, dos 100 anos da igreja. A Primeira Batista sempre esteve atenta às necessidades de igrejas irmãs. Uma delas, no interior do estado, pediu ajuda de um líder que a representasse na compra de um terreno. O prefeito da cidade ofereceu o perdão dos impostos, no valor de R$271 mil. Mas já naquela época, os nossos irmãos entendiam que isso feria a Constituição Federal, além de ser contrário aos princípios batistas de separação igreja-estado. A Assembleia decidiu então enviar como representante o pastor Sherwood. Ao chegar na cidade, ele entrou em contato com o irmão responsável pela compra e mostrou-lhe o seu erro. Foram em seguida ao intendente e explicaram-lhe como pensam os batistas. Reconheceram o erro e o imposto foi pago. A igreja decidiu ainda contribuir para a construção do templo naquela localidade. A Primeira Batista, em seu início, teve sua sede na Mata do Caçador, atual bairro do Cruzeiro. A obra nem tinha 6 meses, quando o pastor Silidônio falou do seu plano de levar a igreja para o centro da cidade. Os irmãos encontraram uma sala para alugar no valor de R$30 mil mensais, na rua 13 de Maio, e decidiram que o templo fosse construído naquele mesmo lugar. Logo decidiram criar uma caixa de ofertas específicas para esse fim. 2 anos depois, numa das assembleias, na qual o pastor da igreja estava ausente, dirigia a reunião o famoso missionário William Book Bagby. Ele foi o primeiro missionário batista no Brasil e esteve na organização da igreja em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e na primeira igreja batista brasileira na Bahia. Esteve conosco porque a Convenção Batista assistia às igrejas filiadas, enviando periodicamente os seus executivos para visitas de encorajamento e orientação. Foi nesse sentido que ele oficializou a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do primeiro templo. Havia, naquela ocasião, 150 presentes. Precioso é o registro em ata, tendo sido aplaudido com boa atenção do público com orações e cânticos religiosos. Depois desses trabalhos, foi concedido um intervalo de 30 minutos que foram aprovados para tomar um bom chocolate, acompanhado com bolos em a casa da irmã Dona Jamaria de Oliveira. Que privilégio ter um servo do Senhor tão importante na história dos batistas. Conforme a ata número 33 da Assembleia realizada em 9 de março de 1919, foi pedido pelo missionário Dr. Bagby constar em actas o assentamento da pedra fundamental do nosso templo em construção nesta cidade.
É importante mencionar que o pastor Ernest Jackson emprestou a quantia de 5 contos de réis para auxiliar na construção. Na ata de 5 de março de 1921, os irmãos fixaram o dia 15 de maio de 1922 para a inauguração do templo e programaram um instituto bíblico nos 2 dias anteriores. À noite aconteceriam as conferências evangelísticas, com a presença dos irmãos de outras igrejas. Em 1925, a igreja voltou a comemorar o seu aniversário em dezembro, mês que a igreja foi organizada. A Primeira Batista teve o privilégio de ceder seus pastores para atuarem na denominação, em âmbito nacional. Puderam fazê-lo porque sempre contaram com homens e mulheres obedientes a Deus, comprometidos com a sua obra, os quais seguiram os braços de seus pastores enquanto lutavam. Assim, batalhavam juntos pela fé do Evangelho. Desde os primeiros anos, a igreja sempre esteve presente e envolvida nas reuniões da Convenção Batista Brasileira, enviando seus pastores e outros delegados convencionais. A Primeira Batista era apenas uma adolescente. Entre 1917 e 1930, cresceu internamente, desenvolvendo os conceitos bíblicos de testemunho cristão, criando departamentos e capacitando seus líderes. Enxergou além de seus limites, cooperando fielmente com a denominação. Construiu seu primeiro templo e disse para a cidade de Campo Grande: aqui existe um grupo de salvos por Jesus Cristo, que se reúne para adorar o Deus eterno. Nos seus primeiros 13 anos, ampliou suas ações missionárias, ampliando vários pontos de pregação na cidade, e plantou 3 igrejas nas cidades de Ponta Porã, em 9 de janeiro de 1925, Camapuã, em 14 de setembro de 1925, e Coxim, em 12 de outubro de 1927. Também lançou-se em outros campos, pregando o evangelho fora das 4 paredes do templo, enfrentando todas as adversidades que aquela época impunha. Glória a Deus por tudo!